Muito bem, nós estamos aqui desde o dia 8 de junho, né? Desde o dia 8 de junho, 3 meses já, ministrando a respeito de um assunto que é muito importante, que é a santificação. Um tema que, como eu já falei para os irmãos desde o início, foi esquecido, né? Mas intencionalmente, porque falar desse assunto não dá ibope. Falar desse assunto, alguém se preocupa que as pessoas vão correr da igreja. Não, as pessoas não vão correr da igreja, porque a vontade de Deus é a nossa santificação, e se nós somos filhos dele, por que nós não vamos estudar a respeito desse assunto e procurar viver a nossa vida como ela deve ser vivida mesmo, para agradar a Deus? Não é? Já que a vontade dele é esta, sede santos, porque eu sou santo. É isso que Deus quer de nós. Muito bem, então nós vamos dar prosseguimento na nossa abordagem bíblica acerca da santificação. Já temos percorrido, como disse, um caminho um pouco extenso, né? Mas eu também não tenho pressa com este assunto. De fato, nós temos aqui um público que nos acompanha, né, às quintas-feiras e também pela internet, de modo que nós não temos pressa de esgotarmos esse assunto, até porque, em se tratando de estudo bíblico e estudando a palavra é uma fonte inesgotável, nós não vamos esgotar nunca. Então eu quero convidá-los a guardar hoje esta afirmação. Santificação significa entrega integral. Santificação significa entrega integral. Já dei algumas pinceladas a respeito disso, quando falei algumas ocasiões para os irmãos aqui, que nós não podemos nos dar ao luxo de pensar que devemos consagrar ou santificar certas áreas da nossa vida em detrimento de outras. Não. E é por isso que eu volto hoje a falar aqui a respeito do significado da santificação, que é, ou que diz respeito a uma entrega integral, total do nosso ser. Afinal de contas, o nosso ser hoje, enquanto vivemos aqui, ele é indivisível. Não tem como separar o corpo da alma, do espírito. Não tem como separar. Então, como que nós não podemos consagrar todo o nosso ser? É todo ele que precisa ser atingido pela santificação. O nosso texto bíblico de hoje está em João, capítulo 17, versículo 19. A oração sacerdotal de Jesus, conhecida, né, como oração sacerdotal. João 17 e 19, que diz assim: e por eles, é Jesus quem está falando, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. A oração sacerdotal de Jesus, irmãos, contém uma estrutura que a gente precisa considerar. Primeiro, Jesus ora por si mesmo. E ele vai dizer lá no início do capítulo 17, ainda ali no capítulo 17, versículos 4 e 5, ele diz assim: eu glorifiquei-te na terra. Ele está falando com o Pai. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. De tantos valores que nós encontramos nessa expressão de Jesus, nós encontramos inclusive ele falando a respeito da eternidade dele. E ele está dizendo aqui que ele já possuía a glória antes que o mundo existisse. Então ele é eterno, como o Pai é eterno. Vejam que às vezes as pessoas querem inventar as coisas, não é? Mas ele, Jesus, está dizendo isso, e João transcreve estas palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus, dizendo, né, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória
que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, não existia nada, o universo não existia e o Senhor já existia, ele já vivia, né? Ele já era glorificado, ele já estava na glória com o seu Pai. Em segundo lugar, irmãos, Jesus ora, primeiro ele orou por ele mesmo, né? Como eu disse para os irmãos. Em segundo lugar, ele ora pelos seus seguidores, pelos seus discípulos. Observem que o texto bíblico diz, e está no versículo que lemos no início, e por eles me santifico a mim mesmo. Ou seja, o Senhor está orando em favor dos seus seguidores, dos seus discípulos. Vejam, mas isso não quer dizer que Jesus necessitasse de santificação. Preste atenção nesse texto. Ele disse, por eles me santifico a mim mesmo. Ele não está dizendo que ele precisava se santificar como nós precisamos nos santificar. Nesta oração, o que ele está dizendo é que ele se ofereceu até neste assunto para ser o nosso modelo, o nosso exemplo de santificação. Ele está dizendo que ele permanecia neste estado de santificação para ser ou para servir de modelo, para servir de paradigma para os seus seguidores, para os seus discípulos. Perceberam? Lembro que eu falei para os irmãos desde o início que nós temos como modelo de santificação o próprio Senhor. É nele que nós nos baseamos para santificar a nossa vida. Jesus, irmãos, é e sempre será o nosso modelo de santificação. Esse modelo significa uma vida íntegra, pura, uma vida reta, uma vida irrepreensível. Uma vida, irmãos, que não haja nada que se possa corrigir. Não há nada que se dizer contra aquele modelo de vida adotado por nós, que é segundo os padrões bíblicos, ou segundo o padrão do próprio Cristo. Esse é o modelo de santificação que nós precisamos ter. Mas alguém pode pensar, mas é tão difícil, irmão. É difícil. É difícil. Ser seguidor de Cristo, em nenhum momento o Senhor disse que seria fácil. Não. A nossa vida cristã, o nosso ministério de seguidor de Cristo, ou nosso ministério como obreiros de Cristo também, nunca foi dito para nós que seria fácil. Eu não me esqueço de uma velha senhora, irmã da igreja, há muitos anos ela levantou a mão para mim e disse assim, Deus usou ela e disse, meu servo, o teu ministério não será comendo docinho. E eu guardei essa expressão comigo. E nunca foi comendo docinho. E já falei, acho que aqui para os irmãos, que quando enfrentando lutas e dificuldades e chegando diante de Deus e reclamando para Deus, Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas estou enfrentando isso e aquilo. E o Senhor disse para mim, quando eu te chamei para fazer a minha obra, eu não te disse que tu ias ir andando e cantando, mas que tu ias ir andando chorando. Não é assim que disse o salmista? É andando e chorando que a gente vai semear. Muitas vezes frustrado, muitas vezes decepcionado, muitas vezes sofrendo. Mas é assim. A palavra diz que nós devemos nos considerar bem-aventurados se nós estamos suportando as aflições de Cristo.
Agora, por isso, irmãos, que a mensagem real do Evangelho, o Evangelho isento de triunfalismo, de valorização do homem, de antropocentrismo, é um Evangelho que aponta para uma vida apertada. Mas é assim. O Senhor disse que é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, não é folgado. Não esperem. O que nós devemos esperar é o aperto deste mundo, são as lutas, as batalhas deste mundo, o sofrimento deste mundo. Mas o Senhor disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Já está posto isso, irmãos. E eu fico muito admirado quando o cristão não aceita a possibilidade de ele enfrentar dificuldades deste mundo, de ser, às vezes, provocado, de ser desvalorizado, de ser injuriado, caluniado. Eu fico preocupado. Então o Senhor Jesus se ofereceu para ser o nosso modelo de santificação, mas vejam, olha a trajetória de Jesus, irmãos, nesta terra, se não foi uma trajetória de sofrimento. Olha a trajetória dos seus discípulos, dos seus apóstolos, que foram grandemente usados para a expansão da palavra de Deus, para o serviço de desbravar o seu tempo, o mundo de então, e levar o Evangelho. Olha como eles morreram. Quase todos eles, talvez com exceção de um, todos tiveram uma morte trágica, violenta. Paulo, que era um doutor da lei, apóstolo segundo o Senhor Jesus escolheu para ser o apóstolo dos gentios, um homem estudado, um doutor da lei, um homem que teve a revelação dos mistérios de Jesus a respeito da sua obra redentora, que pregava o Evangelho, que escrevia as cartas para as igrejas, que fundava missões, levando a mensagem da palavra de Deus. Era um homem que vivia perseguido, açoitado, preso. Então nós não podemos esperar hoje fama, sucesso, dinheiro. Não. Mas o que me chama a atenção é que me parece que hoje há um povo que pensa diferente. Mas a igreja do Senhor nunca foi isso. Jesus, irmãos, estava se entregando por nós para providenciar este caminho necessário, o caminho da purificação, o caminho da santificação, para mostrar para nós que é possível sim viver separado dos padrões deste mundo, das afrontas deste mundo, mesmo que isto venha custar a nossa vida. Como custou a dele, como custou a dos apóstolos do Senhor e tantos outros pais da igreja, que tombaram, perseguidos, caluniados, açoitados, presos, decapitados, crucificados, mas não negaram a fé e o seu ministério terreno e mantiveram a sua vida intacta. Como estamos falando de santificação como entrega total ou integral, é preciso, irmãos, lançarmos um olhar no texto de Paulo aos Coríntios. Primeira carta, capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos,
Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse texto apostólico representava uma oportuna e importante defesa do que é, de fato, a vida com Cristo. É isso que ele está falando aqui. Paulo precisou esclarecer, irmãos, a igreja de Corinto acerca desta doutrina. Porque havia naquela época a interferência de falsos ensinadores, pessoas que anunciavam uma santificação somente do espírito e da alma. Havia naquela época. E hoje me parece que se não há um ensinamento sistemático dentro das igrejas, pelo menos o espírito que está por trás é o mesmo. De uma forma sorrateira. Há uma valorização ou uma preocupação com a nossa parte material, com a nossa estrutura imaterial, a nossa alma, o nosso espírito, mas o corpo, não, o corpo não tem problema. Segundo este falso ensino, naquele tempo, Paulo estava dizendo isso, porque naquele tempo, este ensino dizia que o corpo não tinha importância nenhuma. Não. Aliás, o corpo representava uma prisão para a alma que ansiava por se libertar. Os gnósticos pensam assim. O gnosticismo pregava isso e naquele tempo estava em alta escala o ensino dos falsos mestres a dizer que a alma humana e que o espírito humano estavam presos no corpo e que eles deveriam se libertar e que não viam a hora de o corpo morrer para que a sua alma e o seu espírito fossem libertos desta prisão. Muitas pessoas se suicidavam por causa disso. Ah, se é por isso, então eu vou tirar minha vida, vou me matar, porque eu dou fim nesse corpo e aí a minha alma e o meu espírito vão se libertar desta prisão. É por isso que Paulo está escrevendo isso. E é por isso que hoje nós ouvimos muitos ensinadores dizendo que Deus só quer o coração do homem. Deus só quer o interior. O que importa é o interior. O corpo não presta para nada, não serve para nada, vai para a sepultura. Vai apodrecer, vai morrer. Mas Paulo deixa muito claro neste texto, e eu entendo como vocês entendem que Paulo está sob a inspiração do Espírito Santo para dizer isso. Ou não sabeis que o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Segundo, irmãos, o que Paulo está dizendo, não só a parte imaterial do homem, a alma e o espírito, mas o corpo, ou seja, todo ser humano, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, tem importância para ele. Irmãos, toda heresia pregada hoje é tão antiga quanto a humanidade. A Bíblia narra no livro das Origens que o primeiro que distorceu a palavra de Deus lá no Jardim do Éden foi Satanás. Vejam, em Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5, e eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, diz assim: então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão,
é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele, isto é, do fruto da árvore, comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Satanás distorceu a palavra de Deus e mentiu para a mulher. Deus tinha dito que eles não comessem do fruto da árvore que estava no centro do jardim, porque se comessem dela no dia que eles comessem, eles iam morrer. E Satanás vai diz assim para eles, ou para a mulher: é certo que vocês não morrerão. Mentiu. Mas João, capítulo 8, versículo 44, diz que ele é o pai da mentira. Não é? Ele é o pai da mentira. Irmãos, os heréticos, no tempo da igreja de Corinto, ensinavam, então, que a alma e o espírito deveriam ser santificados, sim. Segundo eles, tudo que era feito através do corpo era perdoável, era tolerável, mesmo que fosse pecado. Porque o corpo é perecível, o corpo é matéria e não tem problema nenhum de o corpo pecar. É por isso que também naquela época a prostituição estava em alta escala, porque eles achavam que não tinha problema nenhum, era o corpo. E o corpo não servia para nada, a não ser para aprisionar a alma e o espírito do homem. Mas o apóstolo Paulo refuta essa distorção, afirmando, no versículo 19 que li de 1 Coríntios capítulo 6. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está dizendo que nós somos de Deus, que o nosso corpo, a nossa matéria, o que é material em nós e o que é imaterial em nós, tudo pertence a Deus. E o apóstolo acrescenta no versículo seguinte: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sim, irmãos, nós precisamos cuidar deste tabernáculo, deste templo, zelar por ele, porque este tabernáculo é o templo da habitação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, que é santo, deseja habitar num corpo santo. Isso é tão forte, irmãos, para nós, que nós precisamos considerar e muito esse assunto. Nós pertencemos a Deus, irmãos, através da redenção, através do preço ou do alto preço pago por Jesus no Calvário. Jesus nos resgatou pelo seu precioso sangue, logo, o nosso serviço a Deus, a nossa dedicação a Deus é através do corpo. Porque seria uma coisa estranha nós anunciarmos um culto aqui na Monte Sião. Vamos realizar um culto em espírito. O corpo pode ficar em casa, vem só os espíritos para cá e as almas dos irmãos, o corpo fica em casa, não serve para nada. É possível? Não é. Não é possível. Vocês estão entendendo onde é que, não é eu, não, onde eu quero chegar, mas onde a palavra quer chegar até nós? Então, irmãos,
o nosso serviço a Deus, a nossa dedicação a Deus, a nossa adoração a Deus, depende do nosso corpo também. O corpo tem que estar junto. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Olha, eu estou adorando a Deus, graças a Deus, mas o corpo faz o que quer. Não tem como uma coisa viver dissociada da outra. Perceberam, irmãos? Então isso é tão forte, irmãos, na vida de Paulo, que ele chega a afirmar em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo que o modelo de santificação que ele seguia era o próprio Cristo, que tinha se mantido como Deus santo e tinha morrido por ele. Cristo vive em mim, ou seja, a vida de santificação de Cristo estava nele. Era uma intimidade, um entrelaçamento tão grande que ele dizia, Cristo vive em mim. E eu disse para vocês, né, que Paulo, ele era açoitado, perseguido, preso. E isso foi até a morte. Mas ele disse, né, irmãos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Para Timóteo ele vai dizer, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Porque a vida de santificação é uma vida de fé. Fé no modelo de Cristo. Fé num padrão de Cristo. Que pode ser estranho para o mundo. Mas procuramos regrar a nossa vida segundo o padrão de Cristo. Por isso que muitas vezes o cristão, irmãos, ele tem que vigiar, ele tem que policiar a sua vida. Para não agir de modo contrário ao que preconiza a palavra. Eu não posso entender que haja no coração do cristão verdadeiro o ódio, o rancor, a inveja, o ciúme. Eu não posso crer, porque isso não está no padrão de santificação de Cristo. Mesmo quando ele foi testado, mesmo quando ele foi questionado, ele nunca deixou nada, nenhuma palavra, nenhum gesto que depusesse contra a sua santidade. Nunca. Agora, às vezes eu fico pensando, né, irmãos? Tem pessoas que eu não sei para que céu que elas vão. Eu confesso para vocês, eu não sei. Não sei. Porque não se dá com um, não se dá com o outro, porque eu odeio o outro, porque eu não sei. E estão na igreja, estão achando que vão para o céu. É desonestidade, passando os outros para trás, é mentindo, é traindo, é desconfiando. Não sei para que céu que vão. Olha que se passar uma mosca aqui, a gente vai ouvir o barulho. Mas é assim, né? É assim. Tinha um velho pastor do estado do Rio Grande do Sul, irmãos. Eu não conheci ele, mas a fama dele eu conheci. Não sei se a Deloni ouviu falar dele, os irmãos mais antigos ouviram falar. Pastor finado Cantalício, foi pastor lá em Alegrete. Ele era um homem muito severo, muito duro. E ele dizia, irmãos,
Comigo é assim, o crente ou troteia ou sai da estrada. O velhinho não era fácil. Mas o que era isso, irmãos? Era o zelo, irmãos. O zelo pelos irmãos. Era o zelo pela palavra. Era o desejo de levar uma igreja e apresentá-la para o Senhor, irmãos. Era o amor a Deus, era o amor à palavra, era o amor aos irmãos, que ele dizia, sejam verdadeiros cristãos, deem bom testemunho, porque é assim a vida do cristão, deve ser assim a vida do verdadeiro crente. Não, quando se fala sobre esse assunto, tem que cair um silêncio mesmo. A gente tem que pensar, irmãos, tem que meditar. E a gente tem que ter um sentimento. Se nós não somos melhores, nós temos que ter pelo menos o desejo de melhorar. Que já é alguma coisa, né, irmãos? Às vezes a gente não consegue, mas a gente tem que lutar por conseguir. Né? Então, é o mesmo apóstolo Paulo que envia instruções aos irmãos da igreja de Tessalônica, dizendo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. Eu conheci um pastor que só pregava esse texto aqui. Coitadinho. Mas ele tinha zelo pela igreja. E no tempo que ele foi presidente de um campo na Assembleia de Deus, a igreja era lotada, superlotada, galeria, tudo. O povo amava ele. Ele sempre lia esse texto aqui. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aleluia. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, se a vinda de Jesus fosse para, arrebatar só a alma e o espírito, então não tinha necessidade de corpo nenhum, né? Como então, irmãos, nós vamos atentar para a santificação do nosso corpo? Deus considera importante, irmãos, toda a nossa estrutura. Sim, irmãos. 1 Coríntios 15, 53, Paulo instrui os irmãos dizendo assim, porque convém que isto que é corruptível, o que é corruptível? O nosso corpo, que se corrompe com o tempo, que envelhece com o tempo, que adoece com o tempo, que cria rugas com o tempo, que cria cabelos brancos com o tempo, que se deforma com o tempo, e que por fim morre com o tempo. Convém, disse Paulo, que isto que é corruptível, ser revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, que é o nosso corpo, se revista da imortalidade. É por isso que Paulo está dizendo, nos seus ensinamentos a respeito do arrebatamento da igreja, que os mortos em Cristo ressuscitarão, aqueles corpos decompostos, virados em pó, em terra, um dia a terra, o pó, as águas, o fogo, tudo, irmãos, isso vai dar conta destes corpos, e eles ressuscitarão num corpo glorificado agora, aleluia, para se unir à sua parte imaterial, a sua alma e o seu espírito, e assim viver nesta integridade diante de Deus. Então o corpo tem ou não tem importância? Tem. Tem. É bíblico. Então não cabe aquela teoria fajuta que diz que, eu estando bem com Deus, o corpo está pecando, o problema é do corpo. Não é assim não. Não é assim não. Nós somos uma estrutura. E Deus, irmãos, conhece esta estrutura, porque foi Ele quem fez. Né? Que Deus nos ajude. O corpo é corruptível, sim.
mas no sentido de desgaste com o tempo, de doença, de imperfeições, de mutilações. Mas vai chegar o dia, irmãos, que isto que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Você que já criou umas ruguinhas no rosto e até luta com elas, diz, meu Deus, eu queria tanto voltar a ter aquela pele que eu tinha com 18 anos. Você sabia que vai chegar esse dia que você não vai ter ruga? Claro. Você sabia que vai chegar o dia que você não vai ter mais cabelo branco? Que você não vai ter imperfeição nenhuma? Você sabia que todos os nossos irmãos salvos que foram mutilados ou que nasceram com alguma imperfeição, naquele dia eles serão todos perfeitos? Tem coisa melhor, irmãos? Você sabia que na eternidade você não vai ser velho? Ah, é porque eu tenho bico de papagaio, eu tenho não sei o quê, eu tenho uma dor aqui, uma dor ali. Lá você não vai ter nada disso. Ah, porque aqui agora eu não consigo nem mastigar, vou ter que fazer implante dentário. Lá não vai precisar nada disso. Você não vai ter implante. Só em pensar, né, irmãos, nisso, que isso é uma coisa que a gente pensa, mas o apóstolo Paulo disse que aquilo que ele viu lá, e nós cremos que foi ele, quando ele dá esse testemunho, são coisas que não subiram ao coração do homem. O homem não consegue entender, não consegue pensar, imaginar o que está preparado para os salvos da eternidade, irmãos. Vamos nos alegrar, vamos viver felizes aqui com esta esperança, aleluia, de que um dia nós estaremos com o Senhor para sempre, livres da corrupção, livres do pecado de uma vez por todas. E isso é muito para nós, irmãos. Portanto, vamos zelar pelo nosso ser integralmente, pela santificação integral do nosso ser, não somente do espírito e da alma, mas do corpo também. Lembrando que toda essa estrutura precisa de cuidados. Por isso a gente tem que cuidar da saúde. Tem que visitar o médico. Tem que fazer a prevenção, tem que cuidar do corpo, tem que tratar bem dele, tem que se alimentar adequadamente, sem exageros, sem glutonarias. Veja que uma coisa vai se encaixando na outra. Vamos nos vestir adequadamente, para não causar escândalo. Tanta coisa, né, irmãos? Precisa falar sobre isso? Precisa sim, senhor. Porque tem gente que perde a noção das coisas e anda de qualquer jeito, escandalizando o templo do Espírito Santo de Deus. Deus não se agrada disso. Deus quer que a nossa vida integral glorifique a Ele. Só um pouquinho, irmão, o senhor está ficando muito quadrado. Não, eu não, mas é a palavra que diz que é assim. A nossa sorte, né, irmãos? Como Deus é bom, né? Às vezes, eu fico muito feliz quando eu me lembro, assim, que sabe o que é a gente imaginar que o Espírito Santo habita em nós? E que se a gente tentar fazer uma coisa diferente daquilo que agrada ao Senhor, o Espírito Santo, ele fala conosco, não, isso não vai agradar a Deus. Não bota essa roupa. Por favor. Tu vai para a igreja desse jeito? Tu vai agir desse jeito? Só um pouquinho. Tu vai mentir? A pessoa te perguntou, tu vai faltar com a verdade? Só um pouquinho. Tu vai alimentar esse ressentimento contra aquela pessoa? Temos o Espírito Santo, né, irmãos? Que maravilha. Ele está sempre nos avisando, né? Quando nós damos lugar para Ele. E eu sei que vocês dão lugar. É por isso que vocês estão aqui. Deus nos abençoe.